Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Luciana Batista, presidente da Coca-Cola no Brasil e região Cone Sul, que inclui Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile. A executiva traz detalhes do investimento de 7 bilhões da companhia no Brasil e como ela alcançou esse cargo máximo no país de uma das marcas mais populares do planeta. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ela lidera a Coca-Cola no Brasil e na região Cone Sul, que inclui Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Luciana Batista, presidente da Coca-Cola. Luciana, obrigado pela presença em nosso estúdio. E eu inicio a nossa conversa com uma notícia quente, uma notícia boa, vinda da sua empresa, porque a Coca-Cola anunciou há poucos dias que investirá 7 bilhões de reais no Brasil. Qual vai ser o destino desse dinheiro? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje e contar um pouco mais, sobre não só esse investimento, mas sobre todo esse histórico que a gente tem de 84 anos, de investindo no Brasil, que é parte do nosso DNA aqui na Coca-Cola. Esse investimento de 7 bilhões, na verdade, ele sucede um investimento do ano passado na ordem de 4 bilhões. Então, mostra realmente como é relevante o patamar de investimento que a gente está fazendo no Brasil e como a gente acredita no potencial de crescimento da empresa e das nossas marcas no país. Esse investimento é uma soma de múltiplos fatores, A gente está falando desde investimento em aumento de capacidade produtiva, novas linhas de produção, expansão fabril. A gente está falando de modernização também dessas nossas fábricas, por exemplo, para conseguir ter melhor uso e utilização, minimização de consumo de água, que eu acho que tem um impacto tanto em eficiência quanto em sustentabilidade. A gente está falando de revitalização e aumento da nossa frota, estamos falando de ações de sustentabilidade, estamos falando de ações de marketing locais. Então, realmente é um investimento que mostra, como a gente acredita no potencial que tem o país e que tem se mostrado, uma alavanca de crescimento para nós como um todo na Coca-Cola. Quer dizer, são 84 anos de presença no país. Exatamente. E você falou que é uma sequência aí de investimentos nessas últimas 8 décadas no país. Eu imagino que para uma empresa global e uma empresa que é uma das marcas aí mais famosas do planeta, sim, eu imagino que para investir no Brasil e investir bilhões, ela deve representar muito. O que o Brasil representa nos negócios globais da companhia? Bom, o Brasil hoje é o 4º maior mercado da companhia. Então, sem dúvida, é um mercado muito relevante. E é um negócio que, mais do que ser grande e relevante, acho que tem dois fatores muito interessantes. Um, que a gente ainda vê muita oportunidade de seguir crescendo e a gente foi, inclusive quando você olha os relatórios de analistas, etc., e nossos relatórios de investidores, destacado como tendo sido um dos alavancadores do crescimento da companhia, que foi uma companhia que mostrou resultados muito fortes frente a outras empresas de bem de consumo global. Então, acho que isso mostra essa trajetória. E também, aqui no Brasil, a gente é também uma referência em inovação para toda a companhia, Então, de aqui saem muitas iniciativas que também mostram o potencial que o país tem e esse potencial de também estar inovando e trazendo novas iniciativas para o negócio. A Coca-Cola está em quantos países? A gente basicamente está em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo. Agora, quarto lugar... Raríssimas exceções. Quarto lugar é realmente um resultado fabuloso, Mas como é que vocês enfrentam, por exemplo, o crescimento de outros países, por exemplo, a Índia? Não, acho que na prática a gente quer que todos os nossos negócios sigam crescendo.
né? Então, sem dúvida, a Índia, inclusive, é um mercado prioritário para o nosso crescimento e tem sido um mercado que está trazendo bastante crescimento para a Coca-Cola como um todo. Mas aqui no Brasil, a gente já tem um histórico mais longo com a construção das nossas marcas principais de uma forma mais consistente ao longo do tempo. Mas, sem dúvida, a gente tem muita troca, inclusive querendo levar iniciativas que deram muito certo no Brasil para o mercado indiano e também importa algumas ideias interessantes que outros mercados também, que estão acelerando esse crescimento, têm. Isso, então, vocês fazem com uma certa frequência. Por exemplo, vocês fazem testes aqui no Brasil ou em determinadas regiões brasileiras e exportam para outros países? Sim, sem dúvida. Muitas das nossas inovações são, elas nascem, às vezes, de uma demanda mais local, desse mercado que eventualmente tem uma característica específica. E, dando certo, a gente vai levando ideias e conceitos para outros mercados. Então, a gente tem, por exemplo, o Brasil, a gente recentemente tem sido um dos mercados que tem sido foco para lançamento de vários dos nossos produtos e marcas na categoria de Alcoholic Ready to Drinks. Então, Schweppes Mixed, que a gente une uma marca muito forte de tônica, que já era usada na mixologia, compondo os mixes que você já tomava num bar, mas com uma solução pronta para beber. E aqui no Brasil, a gente foi um dos mercados que tem desenvolvido muitas dessas categorias, desses mixers, aprendendo de outros países do que funciona lá e exportando para os outros países o que funciona aqui. Você falou desses 84 anos de presença no Brasil. Eu queria que você contasse para a nossa audiência como é que é a operação da companhia por aqui. Vocês têm quantos funcionários, por exemplo? Então, acho que primeiro contar um pouquinho de como a gente sempre fala sistema Coca-Cola. E aí explicar para você e para todo mundo que está ouvindo a gente o que é o sistema. A Coca-Cola trabalha em parceria com os fabricantes, distribuidores, engarrafadores locais. Aqui no Brasil a gente tem 7 parceiros engarrafadores, fabricantes, e através deles que a gente faz todos os nossos investimentos fabris e distribuição dos nossos produtos. Então, quando a gente fala desse histórico, a gente está falando do sistema Coca-Cola como sendo esse motor de crescimento da Coca-Cola no país. Esse sistema, a gente está falando de 33 fábricas, dezenas de centros de distribuição, e a gente tem um impacto total de quase 600 mil empregos gerados, sendo 50 mil empregos diretos nessas operações do sistema Coca-Cola aqui no Brasil. E com esse sistema, a gente, com esse número de empregos, com esse número de fábricas, a gente chega a mais de 1 milhão de pontos de venda no país. Então, realmente, onde aquela coisa que onde você tiver tem uma Coca-Cola, aqui no Brasil é mais do que verdade, e a gente é o principal sistema de distribuição que a gente tem no mercado brasileiro. Ô, Luciana, você está há pouco tempo na Coca-Cola, né? Você está há 1 ano e 10 meses à frente dessa companhia que é mais do que uma companhia, é mais do que uma marca, é um sistema, como você acaba de falar. Foi assustador quando você recebeu o convite para liderar uma empresa gigante dessa? Não, eu acho que sempre, a grandiosidade da Coca-Cola sempre atrai e assusta, ao mesmo tempo, é o que eu diria. Mas eu acho que foi muito bacana, porque é uma marca que se conecta tanto com a gente, que está presente na nossa vida desde sempre, e ter a oportunidade de liderar essa agenda que eu falo muito de agenda de crescimento sustentável do negócio, é uma oportunidade única. E ter, junto todo, como eu falei, o time, o sistema, trabalhando em conjunto, para fazer isso acontecer, acho que o susto, vamos dizer, a vontade foi muito maior do que o susto. Sim, mas você falou sobre ter num país como o Brasil, em qualquer lugar, você ter o seu produto. Sim. A distribuição num país como o Brasil, ela talvez o maior desafio seu? Olha, sem dúvida a distribuição é um desafio grande, mas
a gente vem construindo um sistema que sabe fazer isso melhor do que qualquer outra companhia de bens de consumo. Eu fico imaginando, porque assim, a gente está em São Paulo gravando esse programa, né? Vocês têm unidade no Rio de Janeiro, vocês têm nas capitais. Agora, quero ver no barco, indo em lugares, vocês devem ter acesso a tudo, né? Sim, sem dúvida. Então, em todos os lugares tem alguém que consegue fazer nossos produtos, né? Não apenas a Coca-Cola, mas todo o nosso portfólio chegar. O que te surpreendeu quando você começou a presidir a empresa? Acho que tem um lado que é muito bacana da Coca-Cola, que é, primeiro, essa história, né, e o legado que ela tem, né? Então, e o tamanho do impacto que a gente consegue ter para além do negócio, né? Quando a gente, né, foca em fazer uma ação, por exemplo, em torno de reciclagem, tudo que a gente realmente coloca foco e empenho vira algo muito grande, consegue ter um impacto enorme. Então, acho que isso foi uma primeira coisa que, sem dúvida, a gente espera, estando de fora, mas estando de dentro é ainda mais potente. E do lado mais, né, como gestora, né, e como líder, como é uma empresa que essa marca forte, esse amor de marca se reflete para dentro da companhia, né? Acho que é muito bacana ver o engajamento do nosso time, como vestem a camisa literalmente, e realmente é quem faz acontecer na prática o nosso negócio todos os dias, nesses 1 milhão de pontos de venda espalhados pelo Brasil. Esse sistema Coca-Cola que você tem falado com frequência aqui no programa, eu queria falar de produto. A Coca-Cola original, ela já não é mais o principal negócio de vocês? Então, ou ela segue? A gente segue, bom, primeiro Coca-Cola, né? Coca-Cola no original, sem ser açúcar, sem ser... Então, a Coca-Cola como um todo, que é o produto que dá nome, né, à empresa, segue sendo o nosso principal produto. E que mais vende? Dúvida, e ainda, sem dúvida, é o que mais vende. A gente tem tido um crescimento bastante acelerado da Coca-Cola Zero, que a gente vê com muitos bons olhos também, né? E essa oportunidade que consumidores que buscam coisas diferentes têm de ter o nosso produto. E eu acho que isso, inclusive, tem sido o que tem nos guiado nos últimos anos como estratégia de portfólio, de ser cada vez mais o que a gente fala dessa empresa total de bebidas, né? E que, independente do que você gosta, do que você toma, a gente vai ter a melhor solução, com o melhor sabor e presente onde você precisa. Mas por quê? Agora, falando especialmente do produto zero açúcar, por que você acredita? E eu imagino que, evidentemente, você tem dados aí para mostrar por que ele deu certo no Brasil e não em outros países. Porque você chega em outros países, incluindo Estados Unidos, e você não tem esse produto. Bom, a gente tem, na verdade, a gente tem algumas opções de produtos sem açúcar, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente trabalha também com a Coca-Cola, né, a Diet, que já vem já vem de mais longa data e que já tem seu público consumidor fiel, com aquele produto, com aquele sabor. Então, a Zero também existe, também está disponível no mercado americano e também é um produto de alto crescimento, mas ela é um produto que também coexiste com outras opções de zero. Aqui no Brasil, né, no Brasil é um sucesso. A gente entende que parte dessa fórmula de sucesso é, primeiro, sabor. Né? Você, sendo um consumidor de Coca-Cola, você gosta daquele produto. E a Zero que a gente tem hoje, ele é um produto que tem muita semelhança de sabor com a Coca-Cola original. Então, se em algum momento você prefere uma opção, né, sem açúcar, esse produto está disponível para você com o mesmo gosto, né, delicioso que você espera numa Coca-Cola original. Então, acho que a gente enxerga dessa forma, dar opção para, independente se você quer um produto com ou sem açúcar, está disponível para você. E a fórmula fez toda a diferença. Ô, Luciana, o que afeta a Coca-Cola? Quais fatores externos afetam a empresa? Acho que, como qualquer empresa, a gente está sujeito, né, à economia, disponibilidade de renda da população, né? Acho que tudo isso, sem dúvida, tem um impacto no nosso negócio.
Clima também, né? Por exemplo, Claro quando faz frio, você vende menos Coca-Cola? Então, dias mais quentes tendem a ter mais... Prefiro olhar o positivo. Dias mais quentes tem mais venda de todos os nossos produtos, tá? Então, tem inclusive produtos que têm mais elasticidade a calor, por exemplo, água. É um produto que tende a vender mais também em dias de calor. Então, sem dúvida, temperatura é outro fator que impacta também. E o ano de 2024, você que já estava na presidência da companhia, como foi o ano? Acho que foi um ano muito bom para a gente no contexto total. Foi um ano de crescimento, foi um ano de também expansão do nosso negócio. Como eu falei, foi um ano que a gente colocou investimentos relevantes, né, no mercado. Foi um ano em que a gente teve muitas campanhas que foram muito bacanas, que muito boa aceitação. Então, desde Coca-Cola, que a gente teve, por exemplo, um lançamento de inovação com Oreo, né, que foi algo que... né, com parceiros, né? Com parceiros, um barulho muito positivo. Sprite, que é uma marca assim, que a gente vê que tem muito potencial. A gente fez um verão como nenhum outro, né, no verão do ano passado e continua fazendo esse ano. E foi um ano também desafiador em múltiplos sentidos, né? A gente teve, por exemplo, a enchente do Rio Grande do Sul, né? E que a gente teve a nossa operação bastante impactada, tá? Está sendo recuperada à medida que a gente está aqui conversando, né? Então, quase um ano depois. Mas foi um ano que, né, o desempenho positivo e as conquistas que a gente fez com as nossas campanhas e com o trabalho nos mercados superaram os desafios que a gente teve. Quando a gente analisa o desempenho da companhia no mundo, sobretudo nos últimos anos, especialmente no ano passado, a gente vê com destaque o destaque que eles dão aos mercados emergentes. Sim. E muitas vezes eles citam o Brasil, né? Sim. O Brasil, ele é responsável por um crescimento, né? O crescimento da companhia no mundo. O que se deve a esse crescimento, Luciana? A gente tem alguns fatores, né? Primeiro, tem um tema que a gente olha que é, por exemplo, o consumo per capita de bebidas. E quando a gente olha o Brasil, né, apesar de ter um alto consumo dos nossos produtos, porque temos marcas fortes, a gente ainda não está no mesmo patamar do que outros países, por exemplo, na minha região, o Chile. Então, a gente vê que tem esse espaço para seguir, né, aumentando o consumo de nossos produtos e, sem dúvida, né, quanto mais também a gente tem crescimento econômico, faz um bom trabalho de execução, de customizar os nossos produtos às necessidades do consumidor local, né, quanto mais a gente fizer esse trabalho, mais espaço a gente tem de continuar essa trajetória de crescimento. E quando a gente olha mercados, né, em desenvolvimento como um todo, essa mensagem que eu estou falando para você, já a partir de um país que sim, já é relevante e grande para a Coca-Cola, é levado a outro patamar, né? Então, a gente tem países que estão ainda atrás e que têm ainda mais espaço para seguir essa trajetória de crescimento para a companhia. Você fala muito dessa necessidade de entender o consumidor. Sim. E as mudanças dele, né? O consumidor local. Sim. Eu preciso apresentar à nossa audiência um pouco da sua trajetória e como você chegou à presidência da Coca-Cola no Brasil e na Conesul, porque você ficou 16 anos na Bain Company, né? Como consultora, você era sócia sênior de uma área muito específica de varejo e de consumo. Qual que foi a maior transformação nessa área de consumo e de varejo nesses 16 anos que você passou ali? Foram anos de uma transformação mesmo, né, nesses setores. Quando eu olho lá a Luciana, né, que quando você chegou na Bain Company, recém-chegada depois do meu MBA, versus a Luciana de hoje ou de 2 anos atrás. Se for pensar, foi o período no qual a gente saiu de um consumo puramente físico para o digital, mas mais do que um digital completamente integrado ao nosso dia a dia e sendo parte do que a gente faz. O que era, né, eu lembro das primeiras conversas de
fazer trabalho com alguns clientes da entrada no e-commerce, depois era um trabalho do Omnichannel, que era integração de canal. Hoje em dia isso daqui não existe, né, uma estratégia de e-commerce. Não, você tem que ser parte inerente do seu trabalho. Qualquer negócio. Trabalhar com... Mas eu imagino a resistência canais. Que tinha no início, né? Sem dúvida. Eu lembro das conversas de tamanho do investimento no digital versus a abertura de uma loja e o retorno sobre esse investimento. Que claro que ainda é uma conversa relevante e presente nas empresas, mas ela não é um e ou, né? Então, acho que cada vez mais, né, as empresas entendem que isso daqui é algo totalmente coordenado e combinado. E da mesma forma, né, também todos os meios de anúncios nos quais essas marcas atuam, inclusive nós, como Coca-Cola, também foi migrando cada vez mais, né, também de como que você conversa com o seu consumidor, como que você se relaciona. Então, acho que eu diria que essas duas grandes transformações na indústria, né? Essa digitalização do varejo e essa também mudança dos meios e formas de comunicação com o consumidor. Agora, tendo acesso a tantos dados que você teve nesses 16 anos de consultoria, quais as tendências do consumidor você levou para a Coca-Cola? Bacana. Acho que tem algumas tendências que são super importantes e que para nós fazem parte desse dia a dia. Acho que tem esse primeiro olhar de Coca-Cola, a gente tende a olhar, né, os nossos produtos como sendo produtos massivos. Então, que, em última instância, aqui são feitos para um conjunto amplo de consumidores. Mas tem uma tendência que é a comunicação individualizada, né? Você espera, quando você acessa seu celular, que o que aparece no seu feed faça sentido para você, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem feito cada vez mais, que mesmo a gente tendo marcas democráticas que atendem múltiplos públicos, a gente quer levar para você uma comunicação relevante para um consumidor um pouco diferente, uma comunicação relevante para ele. Acho que isso é uma tendência que é super importante. Acho que a outra é essa preocupação que as marcas também têm, né, que os indivíduos, que os consumidores têm, com marcas com as quais eles se identificam, né, também com as causas, como elas atuam para fora dos produtos que elas vendem. E eu acho que nisso a nossa atuação também como Coca-Cola é super relevante e conectada com esse consumidor que não importa apenas o produto que consome, mas a forma como ele faz, a forma que ele é produzido e qual o impacto que ele tem em função das demais ações, né, em torno de plataformas como sustentabilidade, diversidade, né, e todos os outros temas que são tão importantes e relevantes para o consumidor atual. Quando você estava na consultoria, você atendia a Coca-Cola? Você tinha trabalhado com a marca? Eu trabalhava no setor como de forma ampla, mas não. E você pegava com a marca. Mas por que você, na sua avaliação, acha que você foi a escolhida? Porque você é a primeira mulher também, né, nessa posição. Sim, primeira mulher, uma empresa que tem focado muito também, né, no aumento da participação de mulheres em posições de liderança. A gente tem mais de 40% da nossa liderança é feminina e aqui no Brasil se orgulha de ter esse número já no patamar dos 50%. E eu acho que foi realmente trazer esse olhar também, né, de um mercado de uma forma mais ampla, trazer esse olhar mais holístico do negócio, das diferentes alavancas que o negócio pode ter. E realmente contribuir com essa bagagem unida à bagagem de um time incrível que também, né, traz esse histórico da companhia. Então, acho que é nessa união, né, de experiências que tem feito a diferença. Ô, Luciana, o consumidor brasileiro, ele tem uma característica específica que o distingue de outros consumidores de outros países? Eu diria mais do que isso, né? Cada consumidor é único, de uma certa forma, né? E agora, quando a gente olha para o consumidor brasileiro, ele é um consumidor que gosta do novo, né? Atende por um lado, né? Gosta de novidade. Tem marcas e referências que fazem parte do seu consumo, mas ele também gosta de conhecer coisas novas, por exemplo, a gente oferece todo um conjunto de, inclusive, embalagens diferentes para ter ocasiões distintas. Então, a gente tenta, para esse consumidor brasileiro, tentar
trabalhar com esses dois temas, né? Da lealdade, do carinho que ele tem por algumas marcas que fizeram e fazem parte do seu histórico de vida, mas ao mesmo tempo trazer essa novidade que o consumidor brasileiro também gosta e valoriza. Você falou de embalagem. Qual que é o tamanho do investimento? E eu acredito que não é mais uma aposta, né? Já tá dentro da cultura de vocês. Das garrafas retornáveis. Porque tem gente que prefere tomar porque... Não, tem gente que eu já ouvi que acha que o gosto muda com a garrafa. O gosto muda ou não? Olha, a gente estava agora no começo do ano com uma campanha que era, né, por que a Coca-Cola é tão irresistível in vitro? E isso era uma campanha exatamente para colocar o consumidor para dar para a gente essa resposta. Porque cada um tem a sua opinião do porquê. Eu ouvi de gente que não é do seu time, tá? Mas que falam assim, de uma forma assim, não, vários consumidores. E teve um engajamento imenso essa campanha, porque você tinha várias opiniões, desde gente dizendo que é difícil de abrir, por isso tudo que é mais difícil é mais gostoso, até pessoas respondendo quase que uma dissertação científica sobre como a Coca-Cola em vidro segura mais o gás e isso impacta no gosto e no sabor. Então, acho que mais do que eu te dar uma explicação técnico-científica, acho que a gente, inclusive, aproveitou essa crença popular para, inclusive, fazer uma campanha que era exatamente focada no retornável, que, igual você falou, é uma alavanca importante para a gente, é uma alavanca que é importante para a gente, seja para a gente dar opções para o consumidor, mas também para a gente, né, reduzir toda a parte de embalagens do mercado. É uma forma também, é uma solução mais sustentável, né, porque permite a reutilização daquelas garrafas inúmeras vezes. Como é que... E os outros países? Como é que está a Argentina, por exemplo, a operação? Os outros países que você também preside? Sim. Acho que o bacana de ter uma operação, né, de múltiplos países é você ver as diferenças e similaridades de cada um, né? Então, por exemplo... O argentino, por exemplo, qual que é a característica dele? Então, a Argentina, acho que tem... Cuidado com o que você vai falar. Não, é parte do meu portfólio. Exatamente. Eu estava na Argentina um dia depois do jogo Brasil-Argentina. Então, eu tinha que ser diplomática. Você sabe, né? Exatamente, você sabe. Mas qual que é a grande característica do consumidor, do seu produto na Argentina? Então, o consumidor argentino, acho que tem algumas características que são bem interessantes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o nosso sabor, quando a gente amplia de Coca-Cola para os outros produtos que a gente tem, o sabor mais consumido é Fanta Laranja. Na Argentina é Sprite. Então, acho que isso já mostra um pouco uma diferença de preferências de consumidor, que é bem interessante. Lá, a gente tem o consumo ali de Coca-Cola, por exemplo, a gente tem um consumo no canal que a gente chama do on-premise, super forte também, né, que é uma característica ali do argentino, mais gregário, etc., que também é bastante relevante. Então, acho que isso é uma coisa interessante do mercado argentino. Então, vai tendo algumas características de cada um dos mercados que a gente vai tentando customizar um pouquinho o portfólio para cada país. Quando a gente vai, por exemplo, para o Chile, ele é um dos países que eu tenho maior percentual de retornáveis, né? Não apenas dos meus mercados, mas de toda a Coca-Cola. Então, acho que é um hábito do chileno, da gente, de ter o consumo de retornáveis, é algo que é muito mais parte do dia a dia, né? As pessoas estão dispostas a levar mais a sua garrafa para fazer a retornabilidade para casa. Então, cada um você vai tentando usar o que tem de bom de cada um e importar algumas boas práticas quando você encontra alguma coisa interessante e que acha que vale a pena ser exportada. Você, como uma profissional que passou por esse setor ao longo dos anos de varejo, de consumo, na sua avaliação, como e talvez por que a companhia se transformou numa das marcas mais populares do planeta nas últimas décadas? Certo. Acho que é uma
um pouco a gente fala que é a mágica da Coca-Cola, né? Então, a receita mágica da Coca-Cola, que vai muito além do mistério da fórmula. Acho que a nossa receita é a forma como a gente trabalha, né, com cada um dos nossos mercados, entendendo as demandas do consumidor local, customizando também as nossas campanhas, trabalhando em parceria, como eu te falei, como sistema, com operadores que conhecem o mercado local. Então, acho que tudo isso, a soma desses fatores de trabalhar a marca de uma forma conectada, né, com a forma, quem é a Coca-Cola e a sua essência é a mesma desde que a companhia foi criada. Mas a forma que a gente se comunica com o consumidor, conectado com as tendências do momento atual, ela é única e acho que é algo que muito difícil de ser replicada de uma forma tão consistente ao longo dos anos. Então, acho que isso é muito parte da nossa fórmula, né? Trabalhar a marca conectada com o consumidor, com um sistema que conhece o nosso mercado local e de uma forma muito consistente ao longo do tempo. Você falou em campanhas, né? Inclusive nesse pacote bilionário de 7 bilhões de investimento no Brasil, uma parte desse dinheiro vai para marketing também. E vocês vão lançar uma campanha. Vai voltar aquela campanha com o nome na latinha? Pois é, tá voltando. Já chega a sua latinha. Vai ter o Bruno ali? A gente traz o Bruno para cá. Vai vir essa campanha? Tá vindo. Porque já tinha, né? Sim. Acabou. Olha, eu tenho na minha casa a latinha. Quando você não era. Ainda não era da Luciana presidente. Consumidora. E eu tenho a latinha. Tá guardada? Da Bia, que é a minha filha. Porque a campanha foi lançada no ano do seu nascimento. Então, ela está hoje com quase 13 anos. Então, a gente está, né, nesse momento, voltando com essa campanha que foi incrível e que com certeza, né, acho que... Mas o que definiu essa volta dessa campanha? Tudo bem, todo mundo vai lembrar, você está falando da sua filha. Eu lembro, eu acho também de ter comprado com o meu nome, mas o que definiu? Por que voltar agora com essa campanha? Então, acho que primeiro, sem dúvida, foi uma campanha super forte e muito lembrada até hoje, como você mesmo comentou. E a gente entendeu que também é um momento de se reconectar com as novas gerações que talvez não vivenciaram aquela campanha de uma forma tão forte. Tanto que essa campanha, a gente, para além dos nomes, a gente traz todo um conjunto de palavras que estimulam momentos de conexão entre as pessoas, entre amigos. Então, tem lá uma lata que vai estar escrito amigos, tem uma lata que vai estar escrito amor, tem uma lata que você pode juntar com os seus nomes, né? Para realmente ter mais do que um nome, mas um significado e que ela seja... Na campanha, a gente chama internamente de Share a Coke, né? E a ideia é que você compartilhe, né, aquele momento em uma Coca-Cola, faça parte desses momentos de conexão. Luciana, acompanhando novamente todo o setor já de algum tempo, você tem a especialidade do consumo, você tem a especialidade do varejo e você, sobretudo, tem a especialidade do Brasil. Qual é a maior dificuldade de fazer negócios no Brasil? Eu acho que eu vou começar dizendo talvez um lado bom, que o ser um executivo brasileiro te faz desenvolver uma adaptabilidade, uma resiliência que é super relevante, né, para depois fazer negócios em qualquer lugar do mundo. Talvez o outro lado disso, né, é você ter esse olhar de uma previsibilidade do ambiente de negócios, né, no qual a gente trabalha. Né, e conseguir entender, né, o quanto que mudanças de regulação, tributação vão impactar o nosso negócio. Então, acho que esse olhar de consistência de crescimento, de trajetória de negócios, de ambiente de negócios, muitas vezes ele é um grande desafio para os negócios. Para os executivos, eles te fazem desenvolver, né, esse senso de adaptabilidade e resiliência, mas para o negócio ele acaba sendo um desafio importante. Mas hoje o número 1, você diria o quê? Acho que é exatamente essa previsibilidade e consistência no crescimento e nas regulamentações que impactam nossa indústria.
Você que chegou há 1 ano e 10 meses na presidência da companhia, qual marca você quer deixar na Coca-Cola? Então, acredito que o principal é como que a gente, por um lado de negócios, como que a gente realmente pode mostrar que pode ser um motor de crescimento sustentável para o sistema, né? Então, a gente se mostrar como esse motor. E por trás dessa frase, associando essas duas palavras, crescimento sustentável, parece muito simples, mas acho que tem muito significado por trás. Que para mim, deixar uma marca é mostrar que é possível que essas duas agendas andem de mãos dadas. Que a gente está aqui para gerar impacto de negócio, financeiro e, né, realmente, né, que tem a ver com retorno para acionistas e para todos que na prática tocam os nossos produtos, mas de uma forma de trabalho que gera um impacto positivo para todos da nossa cadeia, né, que todos ganhem dinheiro com o nosso produto. Acho que isso é uma frase que, inclusive, um dos nossos, né, executivos, né, lá dos princípios da Coca-Cola, fala muito que todo mundo tem que ganhar dinheiro né, com o nosso produto. Fala de sustentabilidade ao longo do tempo, da gente conseguir ter uma agenda que é positiva ano após ano. Fala de sustentabilidade na forma como a gente atua junto às nossas comunidades, junto, né, a todos os, né, todos, vamos dizer, a sociedade na qual a gente atua. E dentro disso estão as nossas agendas positivas, né, todas as nossas agendas de programas de empreendedorismo, a nossa agenda de sustentabilidade, de gestão de resíduos, de água. Então, esse olhar de crescimento sustentável, eu acho que é o principal legado que eu gostaria de deixar como parte desse momento. Baseado nessa sua resposta, como é que vocês lidam com uma geração mais jovem, mas também um movimento planetário de uma alimentação mais saudável e bebidas mais saudáveis também? Sim. Eu acho que volta àquele tema que eu te falei de dar ao consumidor opções para que ele faça as suas escolhas, né? Então, se eventualmente você gosta da Coca-Cola, mas quer consumir menos calorias, você tem a opção do zero. Se você não quer consumir refrigerante, a gente tem Mate Leão, a gente tem Sucos Del Valle, a gente tem Ades, a gente tem água. Então, acho que conversa tem com água, isso. Né? Exato, água cristal. Exato. Então, são todas essas opções que estão disponíveis para o nosso consumidor, seja o que ele quer consumir e o momento que ele quer consumir. Porque, eventualmente, também, né, esse olhar de uma vida, né, ampla, que momentos que você quer consumir cada produto. E essas opções te dão essa possibilidade. Muito bem, nós estamos conversando com Luciana Batista, presidente da Coca-Cola no Brasil e na região Cone Sul. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós estamos voltando com o Show Business nesta edição com Luciana Batista, presidente da Coca-Cola no Brasil e também na região Cone Sul. A gente falou no primeiro bloco muito sobre, evidentemente, a gente começou a abrir o programa falando desse investimento bilionário, 7 bilhões no Brasil, mas eu gostaria de falar de consumo brasileiro. Você falou de distribuição, a complexidade de distribuir os seus produtos no país, muito longe aí da região sudeste, muito longe de São Paulo, do Rio de Janeiro, indo por barcos, etc. Mas eu queria falar de produto. Tem produtos diferentes em todas as regiões? Como é que é a experiência do produto nos Brasis que existem dentro desse país? Sim. Primeiro, mesmo para um mesmo produto, você às vezes tem diferenças regionais, né, de que tipo de embalagem que é mais vendido ou, né, ou mesmo intensidade de consumo de um produto ou outro. Então, vou dar um exemplo. Então, no Rio de Janeiro, Mate Leão é uma marca queridinha do carioca e, né, tem um nível de consumo muito acima de alguns outros mercados. E a gente também tem a customização, por exemplo, nossa plataforma Fanta, a gente tem lá em algumas regiões do Nordeste a Fanta Caju, né, que é também um sabor muito local.
E a gente tem, por exemplo, dentro de Guaranás, a gente tem também algumas marcas locais e regionalizadas, porque, né, são super conectadas com aquele consumidor mais local. Então, isso também é parte, né, dessa estratégia de você conseguir adaptar, né, a oferta e a demanda. O que faz muito sucesso é exportado ou, não, ou é tão regional que tem que ficar ali? Claro que tem coisas que, né, que são mais regionais e ficam por ali e outras que... né, que realmente tem um potencial maior e que faz sentido ser amplificado, que é o próprio caso do Mate Leão, que realmente ganhou uma projeção nacional muito por conta do sistema Coca-Cola. Qual o produto mais vendido? É a Coca-Cola, sem dúvida. É a Coca-Cola. Sem dúvida. E essa resposta vai ser a mesma no Brasil inteiro. Deixa eu falar de um tema extremamente atual e que eu falo em todos os programas, em todas as edições, porque realmente mexe com todos os setores da economia produtiva. Inteligência artificial. Inteligência artificial já chegou no sistema Coca-Cola? Sem dúvida. Tá? De que forma? A gente tem algumas formas, né? Eu acho que a inteligência artificial acaba entrando como parte de uma agenda de digitalização que já vem sendo, né, parte da nossa atuação há algum tempo. E ela entra como amplificador dessa agenda, né? Então, a gente comenta que essa agenda a gente olha do ponto de vista de consumidor, de clientes, né, nossos varejistas que a gente atende, e para dentro de casa, né? Então, também a companhia mesmo. Do lado de consumidor, então, a gente, por exemplo, foi pioneiro em utilizar modelos de geração de imagem como parte de nossas campanhas, lá no comecinho de ChatGPT, né, que a gente hoje em dia faz o tempo todo, né, a gente já usa como parte do nosso dia a dia, mas a gente foi super pioneiro em fazer esse tipo de campanha, né, convidando os consumidores a co-criarem imagens e campanhas de Coca-Cola num primeiro momento, e desde então foi evoluindo. A gente, por exemplo, teve campanha de Natal em que os consumidores criavam seu cartão de Natal com a temática do Papai Noel, né, da Coca-Cola, e tem usado isso como parte, né, teve um anúncio que foi integralmente feito por inteligência artificial e tem testado muita coisa nessa arena no lado de consumidor. Do lado de cliente, né, a gente já vem tendo um processo de digitalização da nossa modelo de vendas, né, que já vem de alguns anos. Hoje, 80% da receita dos canais, né, mesmo do pequeno varejo, são feitos via plataforma digital. E cada vez mais a inteligência artificial está ajudando a fazer esses pedidos de uma forma cada vez melhor direcionada para o que aquele cliente precisa, né? Então, a gente tem modelos de recomendação de compra, tem, por exemplo, modelos de reconhecimento de imagem do ponto de venda, que nos ajuda a entender melhor como que o nosso produto está sendo executado. Então, tudo isso suportado por ferramentas de inteligência artificial. E dá mais um pouco para dentro de casa, né, na forma como a gente atua, a gente, né, tem cada vez mais trabalhado como parte do nosso dia a dia, como você também deve ter cada vez mais tendo essa ferramental como parte das ferramentas de trabalho. Mas, por exemplo, em algo como testes de fórmula, que antes só eram feitos, né, de uma forma mais clássica, cada vez mais também se utilizando modelos de inteligência artificial como parte fórmula desses do produto. De fórmulas de novos produtos. De novos produtos. Exato. Você consegue, via tecnologia, inteligência de leitura de informação de como que o seu rosto fica na hora que você consome, que tipo de papilas que são despertas, isso tudo cada vez mais sendo analisado por modelos, né, suportados por inteligência artificial, também levam a outro patamar a nossa habilidade de fazer o que a gente sempre fez, que foi colocar o melhor produto, né, para os nossos clientes. Então, nesses 3 pilares, a gente tem utilizado a inteligência artificial de forma crescente. Você está falando em fórmula, você muito provavelmente já sabe qual é a fórmula da Coca-Cola. Essa não... Você pode falar para a nossa audiência? Essa ainda não. Você pode falar para a nossa audiência, para a gente anotar, qual que é a fórmula da Coca-Cola? Essa eu vou ficar devendo para você. Quem que sabe na empresa?
Olha, é uma informação... O CEO global, sabe? Restrita a pouquíssimas pessoas. A gente brinca que nem o James, o nosso CEO global, sabe que essa informação é quase blockchain, que fica distribuída em múltiplas pessoas, só que todas elas juntas a gente consegue compor essa informação. Então faz parte um pouco da nossa magia. Da magia. Da magia da Coca-Cola. Essa é a cultura de vocês, porque as grandes empresas no mundo, elas têm culturas muito definidas. Sim. Os executivos que passam por essa cadeira, inclusive, nos trazem a cultura da empresa, né? Sim. Qual que é a cultura da Coca-Cola? Acho que você trouxe um tema que e eu comentei, né, quando você falou que coisas que me chamaram a atenção quando eu entrei, esse lado de como as pessoas se identificam com a marca, vestem a camisa, e acho que isso reverbera para a cultura da companhia. E esse olhar de criar, né, no Create Magic, que a gente fala, né, como parte do nosso, né, da essência da marca Coca-Cola, a magia de verdade, também a gente vive isso também para dentro de casa. E a gente quer ter uma cultura em que fomenta pessoas que gostem de trabalhar na companhia, que realmente acreditam no potencial das suas marcas, que trabalham de uma forma colaborativa. A gente nem tem como trabalhar de uma forma diferente. A gente, como eu falei, é um sistema Coca-Cola, então a gente parte da premissa que essa colaboração dos diferentes atores do sistema são essenciais para um resultado de negócio. A colaboração entre países, né, entre unidades de negócio, é bastante forte como parte da nossa cultura. E uma cultura que a gente quer que seja também cada vez mais, né, ágil na tomada de decisões, né, para a gente realmente empoderar os nossos times a fazer a diferença, a trazer, não mais do que trazer resultado, a provocar inovações e uma evolução contínua na forma de trabalhar. Então, acho que isso é muito parte do nosso DNA. Eu já citei aqui ao longo do programa que em mais de 8 décadas no Brasil, a Coca-Cola tem a sua primeira mulher na presidência, que é a nossa convidada de hoje aqui no Show Business, a Luciana Batista. Você já ocupou cargos de liderança no passado e agora é o seu cargo, o seu posto aí, talvez mais relevante, né, como presidente da Coca-Cola. Em alguma oportunidade, seja na Coca-Cola, seja em outras empresas, você foi desacreditada por ser mulher? Eu acho que a gente sempre tem esse olhar de... Né, à medida que a gente entra no mercado de trabalho, a gente cresce como, né, não vendo essa questão no dia a dia, mas eu comento que à medida que a gente cresce no mercado de trabalho, a gente tende a ver cada vez mais homens ocupando os lugares que você está ocupando. Então, sem dúvida, isso acaba sendo um desafio. Eu diria que eu tive a sorte de trabalhar em empresas, né, que sempre acreditaram que, né, o valor de cada um está muito mais no trabalho que você traz, na forma que você trabalha, na forma como você interage com o seu time, com os seus parceiros, com seus clientes. E tive essas oportunidades de uma forma bastante única. Sem dúvida, existem N momentos de aquelas pequenas agressões do dia a dia, de eventualmente você entrar numa reunião, as pessoas não acharem que você, não te conhecem, não acham que você é a chefe, a presidente, ou era, né, quando era no mundo de consultoria. Então, tem quase que os vieses que já estão presentes, né, na cabeça de muita gente. Tive a sorte de nunca ter tido essas agressões explícitas, mas, sem dúvida, a gente tem que seguir trabalhando nesses vieses que estão presentes em cada um de nós, para que isso não vire parte do dia a dia e a parte da prática. São 50 mil profissionais hoje no Brasil. Isso aí. É um exército de pessoas. Você na liderança, comandando 50 mil profissionais, o que eu gostaria que você falasse para esses 50 mil, mas sobretudo para a nossa audiência que nos acompanha, o que você valoriza hoje num profissional? Bom, já falar com os profissionais, né? Então, primeiro, acho que sem dúvida, ter esse olhar de iniciativa.
Acho que todo mundo, ninguém, né, entra num cargo novo sabendo tudo, mas ter iniciativa e ter curiosidade, né, acho que essa combinação, acho que é essencial para qualquer profissional em qualquer setor. Acho que isso é com certeza algo que eu conto muito. Acho que o segundo tem um olhar de resiliência, né? Nenhum trabalho é fácil, né? Nenhuma carreira é uma trajetória linear. Então, também ter esse olhar de entender e saber superar altos e baixos, né? Saber aprender com erros erros e acertos. Eu acho que essa combinação de iniciativa, curiosidade e resiliência é uma combinação poderosa para fazer belas carreiras, seja no mundo corporativo, seja em outros setores. E uma característica que faz você não contratar uma pessoa? Eu acho que é o contrário do que eu acabei de te falar na prática, né? Eu acho que... Certamente você passou por muitos recrutamentos, né? Muita entrevista de emprego. Tem alguma coisa que você olha numa entrevista de emprego e faz você eliminar o candidato? Eu acho que o principal tema é uma arrogância, vamos dizer, quando você... eu acho que é muito legal a autoconfiança, isso é muito diferente de arrogância, porque a arrogância, ela impede exatamente a primeira característica que eu te falei, que é curiosidade junto com iniciativa, né? Quando você acha que sabe tudo, quando você acha que está certo sempre, você se fecha ao novo, você se fecha ao aprendizado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Mais do que para ser um bom profissional, mas para ser um profissional que cresce os seus times. Então, quando a gente pensa nisso e que trabalha bem em conjunto, talvez seja alguém muito bom, mas que individualmente nunca vai ter um impacto tão grande quanto alguém que sabe trabalhar com o outro. E por isso, eu diria que esse lado muito arrogante seria algo que eu tento filtrar nas minhas entrevistas para ter certeza de trazer alguém que é um bom team player e alguém que está disposto a crescer e aprender. Ô, Luciana, o que é mais difícil e mais complexo? Ser presidente da Coca-Cola, liderar um time de 50 mil profissionais no Brasil ou ser mãe? Talvez o mais difícil é fazer os dois ao mesmo tempo. Né? Com certeza, esse é um desafio duplo, né? A gente conseguir estar totalmente presente para a nossa família, né? Acompanhar o crescimento delas, né? Espero que elas vejam aqui o vídeo, mas também né, de alguma forma disponível, presente, acompanhando, né, a trajetória da empresa em todos os seus momentos críticos. Então, eu diria que o maior desafio é essa combinação, de você querer se dar 100% de si para coisas distintas, né? E além disso, a gente tem o papel de esposa, de filha, de amiga. Luciana, qual que foi a primeira mudança que você fez quando assumiu esse cargo de presidente da Coca-Cola? Eu acho que, primeiro, o que eu diria eu entrei numa empresa muito bem sucedida. Então, eu entrei com uma mentalidade de ouvir e aprender e entender como eram as coisas e por que elas eram daquele jeito. Acho que é bem diferente de um executivo de entrar numa empresa que precisa fazer uma transformação. Acho que não era o momento da companhia, eu tive esse tempo, né, para conseguir conhecer e entender o negócio. A partir daí, desse entendimento inicial e bebendo do conhecimento, né, que meu time, que o sistema tem, começar a entender alavancas de negócio que combinam algo que eu chamo de combinar alto potencial de crescimento com alta rentabilidade, com o que a gente chamaria de proof points, né? A gente mostrou que sabe fazer numa escala pequena. E é escolher a gente focar nessas alavancas que elas têm um potencial enorme de crescer. Então, acho que a minha principal tom que eu tentei dar é esse olhar de priorização, porque, né, é uma empresa que tem múltiplas marcas em múltiplos países, em inúmeros pontos de venda. É fácil você querer fazer tudo, porque tudo tem potencial. Então, esse olhar de foco e priorização em algumas iniciativas que têm que ser desproporcionalmente maiores, eu acho que foi uma primeira mudança que eu tentei colocar para dentro da companhia. Você falou sobre novos produtos, né? Inclusive,
inclusive a inteligência artificial ajudando aí na criação de novos produtos. Como é que funciona o Brasil tem participação na hora de fazer novas fórmulas, testar novos produtos, ou tudo vem de fora? Então, a gente como um país prioritário, né, tudo que a gente lança aqui é necessariamente testado com o consumidor brasileiro, né, antes de ser lançado. E algumas deles são demandas que vêm a partir do Brasil e outros são, né, conceitos bem-sucedidos que a gente quer trazer e importar para o Brasil. As campanhas de marketing também vêm tudo de fora ou o Brasil também tem uma participação expressiva? Elas são um híbrido. Então, a gente tem algumas campanhas que são globais, como essa campanha dos nomes na lata, da latinha, né? Tá. Com customização local. Os nomes são os nomes principais, né, dessa nova geração Z de brasileiros. Então, isso existe. E também existem algumas campanhas que nascem localmente, né, e que a gente desenvolve com um tom mais local e que eventualmente são até exportadas, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, algumas marcas que são mais locais, as campanhas são integralmente locais. Então, a gente tem, por exemplo, Guaranaquat, em que a gente faz campanhas super conectadas com o São João do Nordeste, por exemplo. E aí, essa é uma campanha integralmente nacional e local. Enquanto uma campanha de Coca-Cola, como eu mencionei, né, muitas vezes ela é um conceito global que a gente adapta para o mercado local. E como é que os estrangeiros, os americanos, têm visto o Brasil, para além dessa posição privilegiada que o Brasil tem para os negócios de vocês, que é o 4º lugar? Sim, eu acho que como um país que pode sim ser uma alavanca de crescimento para a companhia. Eu acho que como a gente tem cada vez mais mostrado consistência nesse resultado e nesse crescimento, cada vez mais eles veem como um país que vai trazer o retorno sobre esses investimentos do 7 bi que você comentou algumas vezes. Luciana, quem são as suas referências como empreendedoras, né, no mundo dos negócios e também na vida? Então, eu acho que, inclusive, é um tema que sempre aparece, né? Quem que te inspira? Aqui no programa, uma entrevista, essa é a única pergunta que eu faço consistente, para né? todos os entrevistados, porque de alguma forma revela o perfil das grandes lideranças desse país que passam por essa cadeira. Não, e sem dúvida. E é interessante essa pergunta, eu estou falando disso porque a gente recentemente teve num dos eventos da companhia, né, a autora daquele livro Multipliers, e ela fala muito também sobre líderes que te inspiram, comportamentos que te fazem se sentir empoderados, e eu tive um momento muito de reflexão mesmo, né, de quem que me inspirou ao longo dessa trajetória. E eu acho que tem múltiplas inspirações, né? Desde a inspiração que vem de dentro de casa, né? Eu sou filha de físicos, meu pai e minha mãe são físicos, e ter visto esse olhar dentro de casa dos dois, né? Exercendo papéis semelhantes, né? Em condições de igualdade, trabalhando, né? Em conjunto como cientistas, né? E crescendo, a gente foi morar fora quando eles foram estudar juntos, né? Em Boston, e quando eu ainda tinha 7 anos. Então, acho que ter tido essa figura, né, de pessoas que, por um lado, valorizam o estudo, valorizam, né, esse lado, mas que também um olhar de igualdade de profissões dentro de casa, sem dúvida moldou a Luciana, que não cresceu achando que existe aquela diferença de gênero que você me perguntou há pouco tempo atrás. Então, sem dúvida, são referências importantes para mim em múltiplos aspectos. Eu acho que quando a gente vai para o ambiente empresarial, que você perguntou, eu acho que ter referências também de líderes femininas no Brasil, sem dúvida, tem um impacto muito grande. Então, quando a gente olha aqui, né, eu falei que trabalhei muito no setor de varejo e consumo, e tem uma referência, uma Luísa Trajano, né, que é alguém que, para além de ser uma referência no negócio que ela construiu, que ela ajudou a construir, mas também é uma referência na pauta, né, de empoderamento feminino, acho que também é algo muito bacana. Então, eu tento fazer, né, essa junção de múltiplas referências de líderes, de alguma certa forma, foram impactando minha carreira ou me inspirando ao longo desse caminho. E liderança, para você ser líder, se fosse resumir em uma frase, o que é? Inspiração e empoderamento. Eu acho que as duas coisas têm que vir juntas, né? A pessoa tem que
olhar para você e se sentir motivada a fazer mais, a conquistar algo maior, mas ao mesmo tempo ela tem que se sentir que ela pode ser maior do que o líder. Então, acho que esse lado de combinar as duas coisas é o que seria liderança. E você inspirou muito nessa entrevista, Luciana, porque nós conversamos com Luciana Batista, presidente da Coca-Cola no Brasil e na região Cone Sul, que engloba vários países, Argentina, Paraguai, Bolívia, que mais aí? Uruguai, Chile, e foi realmente inspirador. Eu agradeço a sua presença aqui em nosso estúdio. Foi a sua primeira entrevista em televisão. Agradeço a confiança de ter vindo aqui no nosso programa e realmente foi inspirador conversar com você. Obrigado. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Adoro o programa e vou continuar acompanhando. Muito bom, continue. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, a sua confiança e a gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.